E aí, pessoal? Bom, nesta nossa análise de hoje, a gente tem um mistério bem irônico para desvendar. Pensa o seguinte: por que a ferramenta suprema da verdade objetiva, o método científico, está em muitos aspectos agindo como um sistema de crenças super rígido? É, no mínimo, curioso, não é? A ciência, que nasceu justamente para questionar o dogma, pode ter acabado criando seus próprios dogmas pelo caminho. E para entender como isso rolou de verdade e, claro, como libertar esse espírito de investigação, a gente vai mergulhar na obra Ciência Sem Dogmas. É um trabalho super provocativo que convida a gente a repensar a própria base de todo o conhecimento moderno. Para a gente ir direto ao cerne do problema, vamos ler esta citação central da obra. A maior de todas as ilusões científicas é que a ciência já sabe as respostas. A ciência contemporânea baseia-se na afirmação de que toda realidade é material ou física. Sabe o que é interessante nisso? O autor não vê o materialismo só como uma teoria científica, mas como uma verdadeira osmose intelectual. É como se muitos pesquisadores absorvessem isso passivamente, quase como um ato de fé, sem nem perceberem que é apenas uma pressuposição e não um fato comprovado. O grande questionamento aqui é: e se essa visão estiver, na verdade, limitando o nosso entendimento da realidade? Certo? Vamos dar uma olhada no nosso roteiro para ver exatamente para onde estamos indo hoje. Vamos passar por 5 pontos: o prestígio da ciência, a jornada do autor, os 10 dogmas, a crise do materialismo e, por fim, o futuro da ciência. Ponto 1. O prestígio da ciência. Vamos dar o devido crédito aos triunfos da descoberta moderna. É inegável, a visão científica do mundo tem um prestígio gigantesco, e com toda razão, claro. A ciência expandiu nosso conhecimento desde aquelas partículas microscópicas da matéria até bilhões e bilhões de galáxias espalhadas pelo cosmos. A tecnologia e a medicina moderna transformaram completamente a vida humana. Mas olha só que loucura, é exatamente no auge de todo esse poder que surge o que o livro chama de grande ilusão. A crença de que as perguntas fundamentais da vida já foram respondidas e que, a partir de agora, a ciência está só preenchendo os detalhes que faltam. É uma provocação e tanto imaginar que, no meio de tanto sucesso, o pensamento científico possa estar sofrendo de uma falsa sensação de que já descobriu quase tudo. Passando para o ponto 2, a jornada do autor e a credibilidade por trás dessa crítica. O responsável por Ciência Sem Dogmas é o biólogo Rupert Sheldrake. E é super importante deixar claro que essa não é uma crítica que vem de fora, como se fosse um ataque anti-ciência. De jeito nenhum. Pelo contrário, Sheldrake dedicou a vida inteira dele ao método científico. A ideia aqui não é julgar a ciência no lixo, mas sim regenerar a coisa toda. Tornar a ciência mais livre, mais interessante e mais verdadeira às suas raízes curiosas e investigativas. E o currículo dele não é brincadeira, não. Acompanha só esse histórico acadêmico. Ele se formou em bioquímica lá em Cambridge, depois foi estudar filosofia e história da ciência em Harvard. Voltou para Cambridge e, com o apoio da Royal Society, fez descobertas super originais sobre a morte celular programada, a famosa apoptose, que hoje é absolutamente crucial para pesquisas de câncer e células-tronco. E ele não parou por aí. Foi buscar aplicações práticas lá na Índia, no Instituto Internacional de Pesquisas Agrícolas, onde desenvolveu sistemas de cultivo que ajudaram agricultores na Ásia e na África. Enfim, é uma bagagem de respeito que dá um peso absurdo para os questionamentos que ele levanta. Terceira parte: os 10 dogmas. É hora de desvendar essa ideologia do século XIX. Basicamente, existem algumas crenças centrais que sustentam o materialismo moderno. Primeira, a ideia de que tudo é essencialmente mecânico, o que reduz seres vivos e pessoas a meras máquinas supercomplexas. Segunda, a de que a matéria é totalmente inconsciente, sem nenhuma vida interior. Terceira, que as leis da natureza são fixas e imutáveis desde o início dos tempos. Quarta, a noção de que toda herança biológica é puramente material, ficando restrita ao DNA. E quinta, a crença de que a mente está confinada única e exclusivamente ao cérebro, tratando a nossa consciência como se fosse só um subproduto acidental. O problema é que essas premissas ficaram tão enrijecidas que acabaram virando uma verdadeira camisa de força intelectual para os cientistas. Isso ilustra de um jeito brilhante a técnica que o livro propõe, que é o ceticismo radical ou a inversão socrática. Em vez de simplesmente engolir o dogma, a gente transforma a afirmação em uma pergunta. Então, aquela premissa absoluta e intocável, a matéria é inconsciente, vira o questionamento: será que a matéria é mesmo inconsciente? Quando a gente pega essas doutrinas que todo mundo aceita sem pensar e as transforma em pontos de partida para uma investigação empírica real, o método científico é revitalizado na hora. É basicamente colocar um ponto final naquela velha inércia institucional. 4. A crise do materialismo. O que acontece quando a promessa simplesmente não alcança a realidade?
Tem uma anedota histórica de 1963 no livro, que é fantástica. Francis Crick e Sidney Brenner, os caras que ajudaram a decifrar o código genético, dividiram entre si os dois maiores mistérios que ainda restavam na biologia: a consciência e o desenvolvimento. A promessa deles? Resolver os dois problemas em no máximo 20 anos. Uma meta, digamos, um pouquinho otimista demais, né? E a realidade foi bem diferente. Décadas depois, o Brenner até ganhou o Nobel e o Crick continuou trabalhando duro até morrer em 2004, com a missão de destruir qualquer visão alternativa da biologia. Só que, adivinha? O problema do desenvolvimento e o enigma da consciência continuam fundamentalmente sem solução, se a gente olhar só por essa ótica puramente mecanicista. E essa falha toda nos leva direto para o que a filosofia chama de o problema difícil da consciência. A verdade nua e crua é que a neurociência, quando se baseia unicamente no materialismo físico, falha miseravelmente em explicar a nossa experiência subjetiva. Porque cá entre nós, mapear as reações do cérebro quando uma luz vermelha acende é uma coisa. Agora, explicar a sensação interna, aquela experiência de enxergar a cor vermelha, é algo totalmente diferente. É um abismo que desafia qualquer explicação puramente mecânica. A nossa experiência interior continua lá, teimando em existir e batendo de frente com a ideia de que a mente é só uma sombra do nosso cérebro. Vamos avançar e ver como isso se complica ainda mais, porque na física teórica moderna, as fundações do materialismo também estão tremendo. Tem físico argumentando que a mecânica quântica sequer pode ser formulada sem levar em conta a mente de quem está observando. Além disso, as famosas teoria das cordas e teoria M começam a exigir 10 ou 11 dimensões, jogando a ciência num terreno bizarro de multiversos infinitos, instáveis e totalmente impossíveis de testar. Na tentativa de fugir da ideia de um design intencional no universo, introduzem essa teoria do multiverso. O problema é que isso quebra completamente o princípio de simplicidade da navalha de Occam, multiplicando entidades de um jeito absurdo e incontestável. Agora, o que é realmente chocante é o tamanho da nossa ignorância cosmológica atual. Toda a matéria e energia que a ciência de fato conhece representam míseros 4% de todo o universo. Sim, 4%. Os esmagadores 96% restantes são compostos pelo que chamamos de matéria escura e energia escura. Ou seja, a natureza de quase toda a realidade física é literalmente um grande escuro para nós. Isso mostra sem sombra de dúvida o quão distante o conhecimento atual está de ter todas as respostas, e como é completamente ilusório tentar sustentar um materialismo que jura ser absoluto. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: o futuro da ciência, rompendo essa camisa de força de uma vez por todas. A mensagem principal que a gente tira de todo esse material é super otimista. Abandonar esses dogmas antigos e esses tabus institucionais não significa de forma alguma abandonar a ciência. Muito pelo contrário, o que acontece é o surgimento de uma ciência regenerada, muito mais livre, empolgante e até mais divertida. Sabe quando a gente tem a humildade de admitir o que não sabe e começa a transformar essas suposições cegas em perguntas abertas, a imaginação científica é destravada. É como devolver à ciência aquela curiosidade genuína, permitindo que ela volte a explorar o desconhecido com todo o vigor que ela sempre teve. Fica então a grande pergunta: que descobertas revolucionárias estão nos aguardando no momento em que a ciência finalmente libertar a sua própria imaginação? Se quase tudo que existe no universo ainda é um tremendo mistério, e se até mesmo a nossa própria consciência desafia essas explicações mecanicistas, as possibilidades de um futuro científico sem dogmas são simplesmente infinitas. Fica aí essa provocação para a gente pensar. Até a próxima exploração.